Boa tarde, geração eleita! Boa tarde! Boa tarde, meu povo lindo e abençoado! Segunda-feira, dia 7 de abril de 2025 e hoje eu tô tão feliz. Se vocês pudessem imaginar a felicidade que eu tô sentindo hoje, me desculpem que a gente chegou um pouquinho atrasado, mas a gente estava aprimorando aqui essa conversa de hoje para que fosse transmitido em outra plataforma e a gente está ao vivo lá no Instagram. Eu vou ter que tirar meu fone, porque pelo Insta eles só conseguem ouvir a mim, eles não conseguem ouvir você. Ah, tudo bem. Vocês estão vendo que é tudo ao vivo hoje. Hoje está especial demais, gente. Especial mesmo. E eu quero contar com a participação de todos vocês que estão aí. Vão mandando link, vão compartilhando com o pessoal o link da rádio para poderem ouvir essa participação mais do que especial. Quem está aí na rádio ouvindo já escutou a voz dela, né? Já sabe quem está nas redes sociais, já sabe quem é que está participando hoje. Mas, gente, ai, que alegria. Ai, eu estou explodindo aqui de alegria, de tanta felicidade de poder ter essa convidada hoje aqui comigo. E eu tenho certeza que vai ser especial. Bom, quem acompanha o programa Geração Eleita diariamente sabe que eu sempre chego com uma palavra. E eu estava perguntando para Deus, o que eu vou falar hoje? O que eu vou trazer hoje? E veio ao meu coração sobre plantar, sobre crescer aonde Deus nos plantou. Às vezes você que está aí do outro lado fala assim, ai, mas eu já tenho 60, mas ai, eu tenho 90, eu não dou mais frutos. Não é isso que a palavra de Deus diz, tá? Fiquem bem ligadinhos, porque hoje a gente vai falar muito sobre essa questão de se plantar na obra, da semente que é a palavra de Deus. E aí eu fui buscar, eu falei, Deus, eu quero uma palavra que seja referente a esse plantio. O Senhor nos planta. E aonde nós somos plantados por Ti, é ali que a gente tem que frutificar, é ali que a gente tem que florescer, independente da idade, independente do tempo. E olha, creia somente. E aí eu trouxe a palavra de hoje que está lá em Salmos 92, no versículo 12, 13 e 14. Minhas amigas, meus amigos que gostam aí de anotar, anotem aí, hein? Ó, Salmos 92, 12, 13 e 14. E diz assim: os bons florescem como as palmeiras, eles crescem como os cedros dos montes Líbanos. Eles são como árvores plantadas na casa do Senhor, que florescem nos pátios do templo do nosso Deus. Na velhice, eles ainda produzem frutos, são sempre fortes e cheios de vida. Não fica triste não, porque algo não deu errado nesse teu caminhar com Deus, ou porque você entregou algo para Deus e ainda não teve a resposta, ou porque Deus falou para você qual é o propósito dele na sua vida, mas até hoje não teve nada assim executado, ou você não viu os frutos dessa plantação. Porque Deus, ele não coloca tempo, ele não coloca idade. Nós que somos assim, nós somos seres humanos, vivemos no mundo, apesar de não sermos do mundo, a gente dita o tempo, a gente dita a forma, como tem que ser. E nisso a gente acaba se frustrando. Tenho certeza que Deus plantou você num lugar que vai ter frutos, que vai ter ali uma colheita. O que precisa, às vezes, um pouquinho de sensibilidade, um pouquinho de intimidade com Ele, um pouquinho de aproximação, para eu entender, Deus, por que até agora não aconteceu? Será que é algo da minha parte que está sendo mais forte que a Tua palavra? É algo que eu preciso tirar? É algo que eu preciso colocar? É algo que eu preciso me achegar mais ao Senhor para poder ter esse entendimento? Não fique triste se até o momento algo não aconteceu na sua vida, porque é ali onde Deus te plantou, é ali onde você vai florescer. Tenha certeza disso. Então, se hoje Deus marcou esse momento para você escutar essa palavra, depois do programa, vai lá para o teu quarto e ora, fecha a porta e fala assim, Deus, eu escutei essa palavra. O Senhor me plantou em determinado local, em determinado momento, e eu até hoje não floresci. Eu não deu frutos. O que está faltando em mim?
O que precisa mais de mim? Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, como Ele já iniciou aqui no começo do programa. Bom, eu vou apresentar, eu tô aqui, ó, eu tô aqui suando de alegria, gente. Vocês já suaram de alegria? É com essa palavra que eu apresento para vocês a minha convidada de hoje, mais do que especial, Tia Ju. Boa tarde, Tia Ju. Boa tarde! Posso dizer o que eu digo sempre? Nasceu no coração de Deus e é realidade. Ai, nasceu mesmo. Olha, nas primeiras conversas que eu trouxe aqui, os meus convidados, eu sempre tinha na mente que eu queria trazê-la. E eu falava assim, ai meu Deus do céu, quando que eu vou conseguir? Aí mandava a mensagem, acho que por causa da demanda, a senhora não conseguia ver a mensagem. E eu falava assim, Deus, o senhor vai preparar o tempo? O senhor vai preparar o tempo para ter esse encontro, para ter essa conversa? Porque eu sei que vai ser muito importante para quem vai escutar. Aí eu trouxe outras tias e Deus foi preparando o momento certo para que hoje, nessa data, hoje dia 7 de abril, a senhora estivesse aqui. Eu estou muito feliz. Estou muito feliz por a senhora ter aceitado o convite e eu sei que hoje vai ter muita coisa boa. Essa conversa vai ser, ó, vai frutificar, vai florescer e muitas pessoas vão ser alcançadas, com toda certeza. Ai, uma alegria muito grande, meu amor, estar aqui com vocês, né? Eu falei já que o WhatsApp não consegue expressar a intenção do nosso coração de acolher, amar e abraçar, né? Eu até disse para algumas pessoas nesses últimos dias que nós estamos vivendo um tempo de aparente aceleração de novo, né? E a demanda do WhatsApp, por ele ser algo de resposta imediata, realmente a gente não consegue atender nessa mesma velocidade. Mas o que eu disse é que quando Deus ele prepara, quando ele encaminha, a gente então faz as pontes, os contatos, as alianças. E é uma alegria servir vocês. Nós estamos aqui com o nosso coração saltitante. Tia Ju, viu? Você tá no Instagram. Pessoal do Instagram, ai, eu tô dando tchau. Vocês estão me vendo aí? Ó, tô feliz de ter. Eu tô muito feliz. Né? Mas a gente vai se alinhando aqui para que essa mensagem seja como uma semente preciosa de amor e da nossa alegria, né, princesa? Amém. Pessoal do Instagram que está aí no Instagram da Tia Ju, seja bem-vindo. Eu espero que vocês se alegrem aqui com essa conversa, se alegrem demais com essa conversa que a gente vai ter aqui hoje, que eu sei que vai ser muito produtiva. Tia Ju, eu sempre começo perguntando quem é a pessoa com que eu estou falando. Por mais que tem a maioria, quem é da Igreja da Graça, quem não conhece Tia Ju. Mas eu queria que a senhora se apresentasse para o meu público aqui da Rádio Vencedor em Cristo, quem está ouvindo aqui a senhora, quem está chegando agora, né? Pode ter pessoas que estão chegando agora, ou que ainda não são da Igreja da Graça, ou que ainda não aceitaram Jesus e recebeu esse link. E aí eu quero que a senhora se apresente, fale para o público quem é a Tia Ju. Muito prazer, quem me ouve, quem consegue nos acompanhar aí também, nos assistindo, nos vendo. Eu me chamo Jucimara Oliveira, faço parte do Ministério Igreja Internacional da Graça de Deus, me converti aos meus 12 anos, Jesus entrou na minha casa, transformando totalmente a vida do meu pai, e foi um marco, assim, muito, muito sobre as nossas vidas, né? Mudou a nossa história, a nossa trajetória. Deus alcançou a minha casa através da vida do nosso missionário, no programa de TV. Meu pai estava com uma infecção renal muito forte, e aí meu pai recebeu uma oração, como aquela que o missionário fazia, né, há alguns anos, mas mais ou menos em 1985, 86, por aí. E o meu pai orou com o missionário, e eu era criança, bem pequenininha ainda, e eu me recordo que meu pai sentiu a presença de Deus de tal maneira, né, que meu pai chorava. Então, para uma criança, né, memorizar a imagem do pai chorando, realmente, meu pai teve um encontro ali. O primeiro toque de Deus na minha casa, na minha família, foi nesse dia com o meu pai. O missionário dizia, venha,
e coloque a sua mão juntamente com a minha. E o meu pai fez isso e a presença de Deus alcançou meu pai. A partir dali, a gente não foi imediatamente para a igreja, né? Logo de imediato. Mas após uns 5 ou 6 anos, aí nós fomos visitar a Igreja da Graça, lá na rua Silveira Martins, no número 28. Você quer fazer pergunta? Não, sabe o que me chama a atenção? Me chama a atenção porque, assim, muitas pessoas que eu trago aqui no programa, elas falam sobre essa mesma situação, que a mãe conheceu através da TV, ou que o pai conheceu através da TV, e a gente vê a importância do Show da Fé, a gente vê a importância de ser patrocinador, de patrocinar a obra de Deus através, quantas vidas não foram alcançadas. E eu fico tão feliz quando eu recebo alguém e fala, olha, a minha mãe conheceu através do programa de TV com o missionário. E a gente vê que, há quantos anos isso? Né? Lá em 80, e desde hoje esse trabalho vem sendo feito com muito primor, com muita alegria no coração, e assim, eu sempre reforço, seja patrocinador, seja, porque quantas almas não foram ganhas através da televisão, quantas pessoas não conheceram através dos programas e depois foram até uma igreja conhecer e ficaram, e dali não saíram mais. Então a gente enxerga como é importante a gente patrocinar uma obra que a gente tem certeza que vai florescer, que vai frutificar. Uma coisa que eu lembro, assim, mesmo bem criança, que o missionário mantinha um contato, né, via postal com meus pais, e meus pais recebiam, eles não iam à igreja, mas eles recebiam o azeite, eles recebiam o sangue do cordeiro na época da Páscoa, e nós aprendemos a usar a fé, então, nesse tempo, né? A gente vai contando e a gente vai percebendo que, mesmo sendo tão pequena, né? Eu tinha em torno de 7, 8 anos, mais ou menos. A gente não fiz muito assim as contas exatas, porque eu era criança, então não lembro muito. Eu sei que aos 12 nós fomos para a igreja, porque aí a gente consegue calcular o ano, né? E aí nós já permanecemos. Então, a partir dos 12, nós ficamos firmes. Antes disso, eles mantinham esse contato via postal com o missionário, eram associados, na época chamava, não era patrocinador, chamava associado, e ele ensinava pela TV como ungir, como orar. Às vezes ele ensinava a ungir e ele fazia a oração depois que a pessoa mesmo fazia a unção. E os primeiros milagres que eu vivenciei, que eu recebi, eu me lembro de um caroço que eu tive, não sei em qual dos dois lados que foi, tipo um furunco que chama, né, o caroço. E aí a minha mãe pegou o azeite, colocou ali naquele caroço e fez a oração junto com o missionário, e aquele caroço expurgou assim e sarou. Então, assim, nós entendemos que a TV é sim o canal que o Senhor, né, tem usado para essa proximidade maior. Hoje a gente tem a facilidade das redes sociais, das rádios, né, web, de todas as mídias que Deus tem realmente trazido para esse tempo. Mas eu digo, a TV primordialmente foi o canal que Deus usou para alcançar a minha vida e a minha casa também. Tia Ju, 12 anos, olha que é muito interessante isso, né? Porque as pessoas falam assim, mas criança não tem essa memória, não tem. Olha como é importante construir a memória, construir memórias afetivas, né? Porque a senhora criança lembra quando o seu pai assistiu o programa e ali ele chorou, ali ele teve uma libertação. Então, a gente tem que ter muita atenção, vocês que estão aí ouvindo aqui na rádio, vocês que estão no Instagram, a gente tem que ter muita atenção o que a gente está construindo na memória das nossas crianças, né? O que a gente está formando nessa memória afetiva, porque a criança tem... Eu me lembro de coisas que eu, assim, quando eu era pequenininha, que eu via, que eu escutava, isso cria uma memória, cria uma relação. Então, se a gente tem a oportunidade de fazer as nossas crianças criarem uma memória afetiva com a palavra de Deus desde cedo, não tem erro, né? Não é, Tia Ju? O que a gente ensina sempre, né, papai e mamãe que está aqui também ouvindo a gente, né, quem está acompanhando pelo Instagram, é que a nossa vida é a primeira Bíblia que a criança vai ler. Jesus, a primeira pessoa que vai apresentar Jesus para uma criança, somos nós, na nossa maneira de viver.
ver um missionário pela TV, apresentou Jesus ao meu pai, e através do meu pai, eu vivenciei ali o primeiro milagre. A partir de então, eles não se converteram de imediato, mas pela TV, eles foram aprendendo sobre a palavra de Deus e foram crescendo. E isso realmente ficou marcado, sim, na minha memória. Tia Ju, então a sua conversão, a senhora pode dizer que foi com 12 anos, é isso? Foi no ano de 1989, quando num culto especial o missionário fez, lá numa associação japonesa que tem ali na Liberdade, eu não lembro o nome ao certo. Me mandaram até umas fotos esses dias, a Sara do Pastor Jaime, um beijo para ela, né? Me mandou uma foto. E o missionário fez o apelo. Ele fez a reunião especial, um encontro naquele dia. E aí, quando ele fez o apelo, eu levantei a mão, aceitei a Jesus. E aí ele disse, você que levantou a mão, vem aqui pra frente. Eu nem sabia direito o que eu tava fazendo. Aí eu fui lá pra frente. Inclusive, eu e minhas 2 irmãs, né? Nós somos em 4, mas 2 irmãs estavam comigo, né? Eu 12, a mais velha 13 e a menor 11. É um ano de diferença só entre nós 3. E nós estávamos em pontos diferentes na galeria desse local, e as 3 aceitaram Jesus ao mesmo tempo. Daí eu me encontrei com a minha irmã mais velha, né, lá embaixo, a hora que a multidão chegou assim na frente, do jeitinho que o missionário faz, sabe? Quando ele pede para as pessoas que estão com a dor na coluna, nos joelhos, venham para frente. Foi assim. Quem aceitou Jesus foi para frente. Eu falei, ai meu Deus, eu levantei a mão. Aí todo mundo já tinha visto eu com a mão estendida. Não teve jeito, eu tive que descer e ir lá para frente. E aí os jovens nos conduziram até lá. Se você for pensar, 12, 13 anos, nós éramos crianças, né? Mas eles não nos desprezaram. Eles nos deram a atenção naquele dia. E aí lá na frente o missionário nos levou a Cristo, ao entendimento de Jesus como nosso único e suficiente Salvador, mas como alguém que precisava ser convidado a entrar através da abertura do nosso coração. E nós escolhemos abrir o coração. E aí, naquele dia, o missionário pediu para servir a Santa Ceia. Você acredita? Assim, é inédito, né? Mas eu me lembro que ele disse, então agora pode servir a ceia. Porque se vocês hoje partirem desta vida, vocês estarão com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Então eu me lembro bem das orientações que ele trouxe. Ele disse, então hoje vocês estão convidados, mais do que a salvação, mas já se achegar à mesa de Jesus, à mesa com Jesus. E aí serviram a Santa Ceia, e eu digo que aquele dia nós nos aliançamos com Jesus. Mesmo bebezinhas na fé, nem tínhamos muito entendimento, mas aquele compromisso com o Espírito Santo mudou a trajetória da minha família. É a sabedoria que vem do alto, né? Que momento especial, assim, porque eu acredito que com 12 anos é uma criança, é um bebezinho ainda mesmo na fé, e a sabedoria do missionário, porque ali não dá para ter uma dimensão de quem é que está ali. A gente vê a quantidade de pessoas, mas são pessoas que estão passando por vários problemas, chegam ali para receber a cura, para receber a transformação, ou porque ouve pela televisão, e aí vai ali conhecer, e a sabedoria de um homem que é usado por Deus, né? E criou essa memória. E como que foi seu passo a passo processo? Porque eu fiquei sabendo, eu vi ali numa participação que a senhora fez em outro podcast, que também é muito lindo, depois eu vou falar sobre ele, JQVcast, que a senhora passou por uma prova de fogo, que foi até o pastor Jaime que colocou a senhora para cuidar de 70 crianças. Depois dos 12, né, depois daquele momento em aceitar Jesus, em torno de maio, mais ou menos de 89, em agosto eu me batizei. Dia 20 de agosto de 89, eu era dos jovens já, a gente não saía nem na padaria, assim, muito longe, sozinho. Naquele dia, os jovens pediram, no domingo, né, os jovens pediram para meus pais permitirem que nós estivéssemos com eles na igreja. E todos eles de maior nos deixaram perto de casa, enfim, nós fomos abraçadas mesmo pela Igreja da Graça da Praça da Sé. Te ajudo, só cortando, a importância do acolhimento, né? De você acolher aquela pessoa que está chegando, seja jovem, seja criança, seja adulto, seja terceira idade. Isso. E eles fizeram de tal forma que nós nos sentimos amadas. Eu me lembro disso, eu me senti mais importante até
do que eu era importante para os meus amigos. Os meus amigos de convivência. Eu senti o amor de Deus. É o que a gente entende hoje. Eu senti o amor de Deus naquele acolhimento. E aí, no dia 20, a gente já participava dos jovens. Depois de maio, todos os domingos nós estávamos na igreja. Os meus pais passaram a confiar, né, a nós três, que a mais nova não participava, a princípio, a nós três na responsabilidade desses jovens, né? E eles nos conduziram e foram nos ensinando. E nós fomos aprendendo pelo exemplo, ouvindo a palavra. Eu me lembro que a primeira palavra, assim, com bastante entendimento, né? Com o entendimento já aprimorado que nós ouvimos nos jovens, não foi num dos cultos. Eu me lembro da palavra do culto dos jovens, que nós tivemos que estudar uma semana, foi a parábola do semeador. Aí nós fomos até para a igreja com medo deles perguntarem. Então nós ficamos falando da parábola do semeador durante toda aquela semana em casa. E eu sei que aquela semente caiu sim no nosso coração, que é a boa terra, que era boa terra naquele momento, né? Depois de uns 3 anos, eu acho que foi mais ou menos isso, tudo com aproximação, você sabe, né, amor? Aí eu estava já... nós fomos levantadas obreiras, porque nós já ficamos firmes nos jovens. Aí nós começamos a fazer o mesmo tipo de acolhimento que nós recebemos, nós começamos a fazer também com os outros jovens, né? Então, entre os jovens, tinha todo aquele cuidado, aquele zelo. Nós almoçávamos juntos todos os domingos. Nós mapeávamos o centro de São Paulo. Então, por regiões, nós íamos evangelizar. Então, nós aprendemos a evangelizar, aprendemos a falar do amor de Deus. Na época, né, se entregava muito o folheto da mensagem da palavra, fazíamos cultos nas praças, nós várias vezes fomos para a Baixada do Glicério, nós adentrávamos com todo carinho e amor as comunidades, orávamos pelas pessoas em tempo real, cada vez fazia-se um rodízio, né, os mais velhos oravam, a gente aprendia, na outra oportunidade a gente fazia, né, e nós fomos crescendo nesse fazer da obra. Né, isso já em torno assim, dos 14 anos. Então, nós já fomos levantados como obreiras desde então. Aí, numa oportunidade, estava tendo um culto do missionário, que ele também estava na sede aos sábados, e ele trazia todos os pastores do interior. E aí, ele estava dando um curso, eu não me lembro se são os cursos que são da grade hoje, mas ele entregava as folhinhas, e eram campanhas que ele fazia, super lotava a igreja. E nessa época, nós tínhamos comprado o salão do lado, né, da igreja. E em um desses cultos, o pastor Jaime tinha reunido as crianças num culto especial, eu de obreira, na parte de cima do salão. E eu fui até a cozinha para pegar alguma coisa. Aí quando eu cheguei no lugar, que eu olhei, que eu vi o pastor com aquele tanto de criança, olha, eu sei que era em torno de 70 crianças, porque eu me lembro das contas que a gente fez, né? Como eu tive que ficar com eles, eu tive que criar estratégias para que durante o culto, um culto onde a gente não tinha papel, não tínhamos lápis, giz de cera, nenhum desenho rodado no mimeógrafo. Nós tínhamos uma TV de 14 polegadas com um videocassete que pertencia a um dos meninos que me auxiliaram, porque ele mesmo mexia no videocassete. Eu não tinha videocassete na minha casa. Então, foi o primeiro culto. Quando eu ia voltando da cozinha, porque eu fiquei dentro da cozinha assim agora, eu saí daqui, eu fico. A minha vontade era ficar na cozinha. Mas a voz do Senhor falou bem forte ao meu coração. Eu estava ali para servir, então eu tinha que entregar o que eu fui buscar na cozinha. Quando eu cheguei perto da escada, o pastor me chamou pelo nome, aí eu já sabia. Até a adrenalina, eu falo que eu senti, sabe? Aquele líquidozinho gelado que a gente não sabia. Eu nem sabia direito o que era isso. Mas foi isso que eu senti. Mas com todo carinho e respeito, eu fiquei ali em obediência ao meu pastor. E naquele dia a habilidade não me faltou, porque eu estava ali na dependência do Espírito Santo. Como eu sempre fui assim, brincalhona, sempre fui. Era meu jeito mesmo. Então eu já criei, com aqueles vídeos que a gente estava assistindo na TV de 14 polegadas, uma batalha bíblica entre as crianças. Peguei uma folha, e separei meninos e meninas. Por isso a facilidade de me lembrar a quantidade, né? E aí a gente fez até as cores das árvores que estavam atrás de Adão e Eva. Eu tinha 2h30 de culto, eu tinha que segurar eles, né? Com toda a atenção. Se os meninos fizessem bagunça, o ponto era das meninas. Se as meninas fizessem bagunça, o ponto era dos meninos. Então, para responder, tinha que levantar a mão e aguardar eu apontar. Depois desse dia, todos os sábados nós estávamos ali com as crianças. Tia Ju, a senhora acredita que foi ali naquele momento que Deus te deu o ministério infantil? Sim, foi. Inclusive, eu até falo com as irmãs, né? Eu estava com o uniforme de obreira.
né? Como eu falei na trajetória, os jovens na igreja, eles faziam tudo. Nós não tínhamos uma equipe de limpeza na igreja, nós lavávamos o banheiro. As equipes eram separadas. Nós não tínhamos cozinheira. Quem fazia as gororobas de domingo à tarde éramos nós. Quantas vezes o almoço foi um pão com mortadela e queijo, né? Porque era o nosso encontro de jovens ali. E eu digo que a cada semana os arroz que saíam unidos venceremos, o macarrão cola de várias, queimava, daí perdia o almoço todo. A gente juntava, fazia vaquinha para reunir, né, o valor para comprar as coisas. Nós saíamos, tinha equipe que ia comprar, que também mudava toda semana. Nós íamos ali perto mesmo, né, no centro, para comprar, decidíamos juntos o cardápio, qual ia ser. E a cozinha só cabiam 2 pessoas. A que cozinhava e a que lavava as coisas na pia. Às vezes nem as duas, dependendo das irmãs, né? A gente tinha que sair uma para outra fazer a parte do trabalho. E o que eu digo é que nós éramos bem pequenos, né? A igreja era bem pequena. Quem conhece ali a Praça da Sé hoje nem faz ideia de como ela era, porque hoje ela está uma princesinha da igreja, né? A igreja da Praça da Sé está um bibelô, a gente diz. Mas nós que chegamos, né, no começo, no início de tudo, não tínhamos o conforto, as separações, né, que nós temos hoje, a parte de organização. Mas nós tínhamos uns aos outros, nós tínhamos a Jesus acima de tudo e esse amor em servir, que é o mesmo amor, que eu digo que a igreja cresceu, sei lá, multiplicou-se 100 vezes mais, 10 vezes mais, não sei. Mas o amor que eu tenho, o zelo que eu tenho, o cuidado que eu tenho, o trato que eu tenho com as pessoas, ainda é. Eu creio que é da parte do Senhor, esse amor, né? Eu tenho o mesmo amor que eu tinha lá na Praça da Sé, é o mesmo coração. Tia Ju, a senhora lembra-se a palavra que Deus te deu quando a senhora ouviu o pastor Jaime pedir para a senhora tomar conta daquelas crianças, mesmo com mesmo com todo... Imagina as obreiras hoje, é a mesma sensação. É a mesma sensação. Você tem um culto especial do missionário, do pastor Jaime, na igreja local. Aí as tias, por algum motivo, não estão ali, né? Hoje tem as tias ainda. Mas naquele tempo, as tias que ajudavam eram obreiras, senhoras, que estavam mais aos finais de semana, né? Então, nós como obreiras, nós estávamos ali para servir. E não tínhamos entendimento. Então, eu disse que, na verdade... texto que a gente ouviu muito e que a gente aprendeu muito é: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, nessas instruções, nós já estávamos ali há algum tempo, recebendo de Deus, né, instrução, recebendo na questão da obediência, o tratar de Deus com a nossa vida através do servir em obediência. Então, mesmo que eu achasse que eu não tinha jeito com criança, porque eu já tinha, mas que eu achasse que não, por obediência, da mesma forma que nós, em obediência em casa, fomos para a igreja, porque minha mãe disse: eu estou vendo como o mundo está, e nós vamos nos tornar evangélicas. Quase que a minha casa caiu. Mas na mesma obediência, então eu recebi aquela missão como obreira. Então nem me via como tia da escolinha. Eu me via como uma obreira que estava servindo onde estava a necessidade imediata, onde estava a urgência, porque entre eu, obreira, e o pastor Jaime com as crianças, era melhor que fosse eu. Mas daí, a partir dali, o pastor pediu que a gente tivesse uma escala e que a gente ficasse com as crianças. Algum tempo depois, Deus trouxe a irmã Nadir, como a liturgia batista, todo o conhecimento da divisão de faixa etária, e ela começou a nos ensinar o beabá de uma escola bíblica infantil, que nós conhecemos até como escola dominical. No nosso caso, acontecia em todos os dias, então não era só dominical, né? Era escola, e eram para crianças, né? De 0 até 12 anos naquele tempo. E aí a irmã Nadir veio e trouxe toda a instrução. Muitas coisas do que a gente faz hoje, nós aprendemos lá atrás com ela. Tia Ju, e uma menina de 14 anos que respondeu o chamado do seu pastor, disse: eis-me aqui para o senhor,
como que era, em paralelo a isso, seu estudo secular, né? Como que a senhora percebeu uma mudança na sua vida depois que a senhora aceitou Jesus, começou a servir, começou a fazer obra, nos seus estudos seculares, nas suas amizades que provavelmente a senhora já tinha naquele meio como estudante, a senhora conseguiu enxergar uma mudança? Sim. A princípio, aquela vergonha que eu creio que todo jovem tem, né? Receio de ser criticado, de ser, né, zombado em meio aos amigos. E eu tinha uma amiga que era de uma igreja mais tradicional. Então eu pensei, não vou falar pra ninguém que eu sou crente, porque se eu disser que eu sou crente, vão dizer que ela é crente porque ela não usava calça comprida e não cortava o cabelo. Olha como é que eu era, eu cortava o cabelo, usava calça comprida. Mas eu fui vencendo isso. Eu me recordo que eu tive um trabalho na escola uma certa vez, onde eles iam me pedir para fazer algo que era contrário à Bíblia. Então foi a minha primeira confissão pública na escola de que eu realmente tinha passado a seguir a Bíblia, a seguir a Jesus, que eu era crente, né? Como eu entendia no meu falar. E eu me lembro até hoje que foi a melhor sensação. É semelhante à sensação de que mesmo tendo razão, você pede perdão, sabe? Era a mesma sensação de vencer o meu eu, vencer a mim mesma. Então, eu sempre me desafiei como nova criatura mesmo a confessar a Jesus em toda oportunidade que ele me desse depois disso, porque eu experimentei o que era confessar Jesus diante dos homens. E mesmo sem muito entendimento, eu não fiquei sem nota no trabalho, a professora, ela entendeu, as minhas amigas, então, acharam o máximo eu ser crente do jeito que eu era, alegre, brincalhona, não bagunceira não, mas eu sempre fui estudiosa, sempre tive letra pedagógica, sempre tive, então elas acharam o máximo descobrirem que eu era cristã. A minha amiga, então, que era bem tradicional, me abraçou e disse: estou muito feliz porque eu não estou mais sozinha. Ah, foi maravilhoso. E dentro, a senhora vai falando, eu vou observando, né? E me chamou aqui a atenção, vem aqui na minha mente. Porque conforme a senhora foi fazendo parte do Ministério Infantil, a senhora também foi crescendo nos jovens. Como que foi isso? Como que foi esse encontro paralelo aí? A senhora sendo... A gente fazia tudo na igreja. A gente abria o culto, porque eu sempre fui do louvor também. Então, nós abríamos o culto, meia hora de louvor, daí uma de nós, isso já quando tinha o salão de agrade hoje, lá na Silveira Martins, ainda temos o salão de agrade. E uma de nós ficava na escolinha. Deus foi trazendo outras pessoas também, né? Mas eu tô dizendo eu e minhas duas irmãs, que a mais nova também não, nesse tempo a mais nova já estava também, como tia. Nós três abríamos o louvor e a mais velha ficava. Então ela fazia o louvor com as crianças, enquanto nós estávamos no louvor. Daí dava meia hora, o pastor entrava. O que nós fazíamos? Nós saímos da igreja, do salão, né, do culto, e nós íamos para a escolinha e dividíamos as salas. Então nós dividíamos nessa época em duas faixas etárias. Os menores e os maiorzinhos. Os bebês já tinha alguém tomando conta. Já tinha, né, lá um cercado de cadeiras. Muito importante dizer isso, porque às vezes as pessoas olham a nossa estrutura da sede hoje e acham que tudo que a gente fala e faz e ensina é baseado nessa estrutura. Não, pessoal. A gente fazia o círculo para os bebês, um círculo de cadeiras viradas ao contrário, o encosto, e a gente forrava um tecido, né, um pano, um edredom, algo bem fofo nesse meio dessas cadeiras. Então os bebês eram contidos ali. E pode acreditar, para o bebê é como um limite. Então para eles era como um cercadinho aquele cantinho. Mas tinha uma tia que ficava com esses. Nós não, nós dividíamos entre nós quatro os maiores. Duas ficavam com os menores e duas com os maiores. Esses menores seriam em torno de 3 até 7 anos. Os que não escreviam ainda. E os maiores seriam os de 8 até 12 anos. Tínhamos ali duas mesas que eram portas, sustentadas por cavaletes de madeira, tudo de madeira, até que Deus usou o irmão e ele fez de ferro mesmo, sabe? Para nós e trouxe. Então a gente foi crescendo. As cadeiras eram as mesmas cadeiras do salão da igreja. Algumas igrejas até têm essa cadeira, a cadeira branca, a mesma cadeira. A cadeira branca. Então, quantas vezes até a mesa, nós fizemos a mesa
colocamos ela em cima desses encostos, dessas cadeiras, para as crianças ficarem. Como é que a gente dividiu uma sala da outra? Não tinha divisória. Era um madeirite, sabe? Um madeirite com outros cavaletes também, que os irmãos foram nos ajudando a estruturar. Não tínhamos salas separadas, salas divididas. Enquanto de um lado se dava o lanche, do outro lado se dava a palavra. Fazia o louvor todo mundo junto, lembra que a minha irmã estava lá sozinha? Fazia o louvorzão todo mundo junto, brincava de estátua, brincadeira das cadeiras. Ela fazia a festa, ela tinha meia hora ali de preparação. Quando nós chegávamos aqui, dividíamos. Aí nessa divisão de salas, nós dávamos o lanche para os pequenos, aí eles se continham quietinhos, dava a palavra para os maiores. Depois fazia o contrário, era a palavra dos menores, aí os maiores iam lanchar. E assim nós fomos crescendo, né? Nós fomos crescendo e já fomos, né, escaladas para outros cultos. Deus foi trazendo outras irmãs. A irmã Nadir começou a dar cursos para nós, cursos de capacitação. Nós também recebemos como privilégio e honra as classes de um dia em outros ministérios já também preparados, né? O Ministério da Assembleia de Deus, CPAD, Batista. Tinha ali na Celso Garcia o Vinho de Meninos, com a tia Esther. Eu lembro de várias coisas. E nós íamos, e para nós, a escolinha deles era como se fosse o pedaço do céu. Porque como você chega na sede hoje, né? Às vezes aí na sua igreja, não tem essa estrutura de divisão direitinho, e você chega na sede, é aquele sonho. Então, nós sonhamos com as outras igrejas que nós visitamos. E demorou algum tempo, mas Deus trouxe para nós essa realidade. Então, o que eu tenho a dizer, assim, com tudo isso que eu estou contando, é que os começos jamais serão esquecidos. Eu tenho mimeógrafo até hoje lá na minha sala. Nossa, eu amava mimeógrafo, aquele cheirinho de álcool, a mão toda manchada. Então, eu tenho mimeógrafo ainda. Inclusive, nós tivemos a oportunidade de homenagear a irmã Nadir, e é algo que Deus plantou realmente no meu coração. Eu nunca deixar se perder o nosso começo, nunca deixar se perder esse legado, entregar sempre a Jesus a devida glória, a devida honra, porque tudo que nós vivemos e somos é por causa de Jesus, é para a glória dele, é por amor a ele, né? Mas Deus também usou muitas pessoas na nossa trajetória. Eu até nem deixo as pessoas serem, nossa, tia Ju, Ministério Infantil, você, eu falo, não, uma amiga minha que fala, eu falo, não. Ministério Infantil é a colheita hoje das lágrimas das líderes que Deus usou durante toda uma trajetória. Cada uma com o seu talento, cada uma... Ju só tem eu, né? Ju só tinha eu, né? Cada uma com a sua identidade, com a sua característica, mas com o dom e com o talento que, unidas nós todas no mesmo propósito, então hoje a gente colhe muitos frutos das lágrimas da irmã Nadir, eu falo, desde lá daquele tempo, quando um culto do missionário era um culto onde não se tinha muita estrutura para ficar com as crianças, e às vezes nós fazíamos rodas para dividir as idades no mesmo ambiente, né? Então, o barulho, o cuidado, o zelo, porque aquelas crianças não poderiam estar no culto da igreja, porque elas iam tomar o lugar de um adulto, mas elas também não poderiam sair daquele lugar como se não tivessem estado na casa de Deus. E essa era uma das mensagens, assim, bem fortes da irmã Nadir, né? Que não importasse a simplicidade do que nós iríamos oferecer, mas que precisávamos estar ali, firmadas com Jesus, consagradas em oração, para sermos as pastoras do coração daquelas crianças. E foi isso que nós aprendemos. Tia Ju, hoje, toda vez que a senhora entra ali naquele setor das crianças, a senhora lembra lá do começo? Ai, me embarga até a voz. Porque é o que eu falei, né? Muitas vezes as pessoas que não vieram desse começo entendem que tudo isso é habilidade, capacidade humana de uma pessoa, né? Então eu recebo muito elogio e tudo mais. E quando eu adentro aquelas portas, eu sempre digo ao Senhor no meu coração, né? Eu digo, Senhor Deus, que eu permaneça com o mesmo amor naquele dia em que o pastor me pediu com o uniforme de obreira para estar com as crianças. E eu digo até que nós estávamos ali na sede mesmo agora, né, na Avenida São João, no 791, mas a escolinha era no primeiro andar. Então nós já estávamos ali, eu era auxiliar da pastora Karina, né?
Karina Inácio, a esposa do pastor Ivo, que estão lá em Jaú, ó, um beijo para a pastora Karina. E mesmo com as divisões, a escolinha ainda não tinha um perfil e aparência de um lugar preparado para crianças, né? E nós tivemos várias transições, opções da escolinha para outros lugares, mas quando nós recebemos ali, né, a escolinha da sede, onde é hoje, ali em cima da galeria, dentro da igreja, toda estruturada e pensada para o pequenino. Nós várias vezes descemos ali com as irmãs, com as líderes regionais e com as tias da sede também, com as intercessoras, e colocávamos as mãos nas paredes, as mãos consagrando o lugar, as mãos pedindo a Deus que tudo ali fosse edificado em amor, edificado no Senhor, edificado com direção para ser realmente um campo missionário, eu posso dizer, né? Como nosso missionário aceitou Jesus aos 6 anos, eu sempre falo isso, que sempre que o Senhor traz isso ao nosso coração, mas que essa unção, ela permanece no nosso ministério, né? Então, nós atendemos as crianças hoje, o nosso maior cuidado tem sido em tudo que ensinamos em grande, em larga escala, possa alcançar as igrejas menores, as comunidades, mesmo sem estrutura. Porque uma criança não pode chegar à igreja e não ser acolhida, uma criança não pode chegar até a igreja e ser impedida de estar com Jesus. E a gente entende que é no Ministério Infantil que a obreira lá de uniforme vai ser usada, tem sido muito usada, as obreiras. O que nós temos procurado fazer? Facilitar esse conhecimento, trazer de volta esse amor, nesse primeiro amor em servir, mesmo sem estrutura. Eu sei de irmãs e igrejas que estão atendendo as crianças até na calçada, sabe? Lugares mais tranquilos, cidades mais afastadas, assim, né, dos grandes centros, lugares onde eles atendem as crianças no quintal, lugar onde eles atendem as crianças na cozinha mesmo da igreja, né? Ali deixou de ser cozinha para se tornar celeiro, se tornar sala de aula do Espírito Santo. E a gente se recorda até da manjedoura, né? Então, tudo que Jesus precisa para nascer é um coração disposto a obedecer, como o coração de Maria e de José, um coração disposto a ser guiado e a ser dirigido por Deus, mesmo que aparentemente ali seja a manjedoura, a estrebaria, um lugar muito improvável, mas é ali que a salvação nasce. E a gente entende que a escolinha é esse lugar, viu? Tia Ju, é tão bonito ouvir a senhora falar, porque a gente sente o amor. É amor, né? E aí, o que eu queria saber? Uma curiosidade, porque hoje a senhora é formada. Sim. O seu ministério foi o fator primordial para a senhora escolher a sua profissão? O que acontece? Eu sou cinegrafista, né, na RIT há mais de 20 anos. Não façam nada! Tô brincando, pode fazer. E eu sempre conciliei as duas coisas, né? Mas, a princípio, quando eu procurei uma graduação, meu filho mais velho tinha em torno de 7 anos. E eu priorizei a profissão. Então, eu fiz 6 semestres de publicidade. Ele tinha em torno de 7 anos, mas durante o período dessa faculdade, eu engravidei da Júlia. E quando a Júlia nasceu, eu estava no 6º período de publicidade. E eu tive que escolher entre amamentar e estar com ela. E aí eu escolhi entre amamentar e estar na faculdade. E aí eu escolhi estar com a minha filha. Eu escolhi a minha família e aí eu deixei o curso de publicidade. Quando foi para retornar, quando a Júlia tinha 4 anos, mais ou menos, para retornar e fazer a publicidade, já não era mais um curso que me apaixonava pela profissão. Porque na profissão, na prática, eu já tinha aprendido muita coisa com os meus amigos da RIT, né? E aí, então, meu coração queimou, porque o Ministério Infantil, eu já sabia qual era o meu chamado. Eu já sabia qual era o meu dom, qual era a minha aptidão, né? E eu fui só consolidar ela nas salas de aula, né, da faculdade. Eu digo que às vezes a gente trocava de sala. E aí o meu curso, né, de pedagogia, eu concluí, quando eu tinha uns 5 anos eu comecei a estudar, e aí eu concluí esse curso grávida de novo, de 9 em 9 anos, gente, façam as contas. E daí eu tava grávida do Davi, eu inclusive apresentei o meu TCC, né, de pedagogia, grávida de 5 meses e meio, né, então eu terminei a faculdade em junho, o Davi nasceu em novembro
de 2014. Mas durante todo o curso, toda a base científica, toda a base pedagógica que eu recebi, só confirmava o que o Espírito Santo tinha nos permitido vivenciar dentro da sala de aula da escolinha. Então, eu tinha como conciliar o que a ciência traz de instrução, informação e conhecimento com aquilo que a Bíblia nos ensinou, com o trato de Deus mesmo, com cada criança como um ser social, como um ser emocional, como um ser espiritual. A importância que a pedagogia traz para a criança, como a formação do ser humano, nós tínhamos recebido também com a instrução e o amor de Deus pelos pequeninos. Porque a gente começou a entender a escolinha não mais como um depósito de crianças, mas conhecer a escolinha com outros inspirados pelo Espírito Santo também nos ensinaram e nos ajudaram a entender a escolinha como a igreja da criança. Então, hoje nós entendemos que a escolinha, carinhosamente chamada, não por ser diminutivo, e que a tia, que não é irmã nem da mãe nem do pai, mas não necessariamente uma pedagoga formada, né? Mas alguém chamado por Deus para pastorear um pequenino coração. Então, eu uni o meu chamado ao conhecimento científico e o casamento é perfeito. Tem duas coisas que eu tenho curiosidade. Mas a primeira, como que a senhora conciliou e concilia até hoje, né? Porque é a família, que é a primeira obra é a nossa família, mas é a obra, é a família, é a igreja, são os compromissos com o ministério, com o CQV. Como que dá conta de tudo isso? Dependência. Na verdade, eu não tenho domínio nas minhas mãos. Eu digo até que depois da pandemia, meu calendário foi rasgado, né? Porque antes a gente é tão pedagógica, assim, tão organizado, que a gente pegava um calendário e a gente já sabia, né, o que aconteceu o ano todo. A gente tem uma previsão, mas já há uma... Eu não me frustro mais em planejar algo e ser diferente. Então, a gente tem vivido assim, aprendendo com o Espírito Santo em cada etapa. Então, eu aprendi com o Espírito Santo a ser filha de Deus. Eu aprendi com o Espírito Santo ao que eu recebo na minha busca diária no meu secreto. No meu secreto, eu peço ao Senhor que me ensine, né? Me ensine a ser esposa, me ensine a ser mãe, me ensine a ser serva dele em qualquer lugar, a ser profissional. Não quer dizer com isso que a gente se torne alguém perfeito, tá, gente? Então, não estou aqui falando do Fantástico Mundo de Bob, vamos dar esse exemplo, né? O Alice no País das Maravilhas. Eu não estou falando de contos de fadas, eu estou dizendo de realidade em vida, total dependência de Deus para cada coisa. Então, a gente tem uma palavra e uma promessa, da mesma forma que para a nossa vida, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem escolhe colocar o Senhor Deus em primeiro lugar, eu tenho aprendido isso ainda, tá, gente? Na escola do Espírito Santo, a primeira lição na escola do Espírito Santo é que a gente nunca deixa de ser aluno. A gente vai estar sempre debaixo da dependência de Deus e do seu amor, da graça e da misericórdia todos os dias. Então, perguntar como eu consegui, eu não tenho receita, a não ser esteja como Maria, aos pés do Senhor Jesus, para que ele dê a direção para o passo seguinte. Então, o dia da faxina, claro, né? Quem prospera e tem condições de ter amigas, né? Para uma faxina, vai adiantar aí a Martice em 99%. Né? Mas, tia Ju, sabe o que eu percebo? Não sei se a senhora concorda, que a gente tem muita dificuldade em pedir ajuda. A senhora concorda? Por quê? Fomos criados, eu fui criada assim também, para ser Mulher Maravilha. Isso não é a realidade. Nós somos gerados muitas vezes em Deus, na igreja, ao longo desse tempo, para não mostrar as nossas vulnerabilidades. Então, o que a gente faz? Por isso que eu digo, a maior parte do tempo em que se pergunta como eu consigo, eu venho e trago bem essa realidade. Com Deus, a gente consegue discernir quais são as prioridades. E a gente reconhece
que sem ele, né, João 15, sem mim nada podereis fazer. A Bíblia não diz João 15, não, João 10. A Bíblia também não diz lá em João 10 que a ovelha conhece, ela ouve a voz do seu pastor e ela reconhece? O Davi não disse lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, porque ele sabia o que era ser pastor, e nada me faltará. Então, muitas vezes o que nos falta, né, o que nós precisamos é diariamente, constantemente, nos colocarmos na condição de ovelha. A ovelha, ela ouve a voz do seu pastor, é o pastor quem abre a porta, é o pastor quem leva para os pastos verdejantes, é o pastor que livra do buraco. E às vezes a ovelha até desobediente, escolhe errado, cai no buraco. E mesmo assim o pastor nos ama tanto, larga lá 99 ovelhas e nos acolhe, nos recolhe, nos sara, nos limpa, né? E é desse amor que nós vivemos. Então, se a gente depende desse amor, eu digo que em cada etapa, quando a gente depende de Deus, a orientação vem dele. Não tem receita de bolo. Na minha casa, minha realidade, eu posso te contar. 3 filhos, né, com faixa etárias diferentes. Foram muitos os desafios, mas a minha casa pertence a Jesus. Os meus filhos escolheram Jesus por opção deles mesmos. Eles servem ao Senhor Jesus. E com toda aquela lição que a gente aprende nas campanhas de quarta-feira, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu não abro mão disso. Então, eu, apesar de servir a Deus, fazer a obra, trabalhar, o meu culto é o meu culto. Apesar das escalas, eu tenho o meu culto vem em primeiro lugar. O meu culto começa na minha casa, o meu culto começa no meu quarto, o meu culto começa nas minhas madrugadas na intimidade com Deus, onde as minhas raízes são aprofundadas no Senhor. E a partir daí, com raízes profundas no Senhor, é muito mais tranquilo encontrar o lugar do descanso. Não quer dizer, vamos falar, não é conto de fadas. Não quer dizer que a turbulência no mar não vai se levantar. Mas quando você tem Jesus e você olha para ele não dormiu naquele barco, naquela tempestade? Então quem olha para ele, aprende. Ele não lidou também com o ser humano, ele não lidou com as dificuldades, ele não teve que orar no Getsemane, se possível for, passa de mim este cálice, né, para cumprir-se a vontade de Deus. É tudo que nós precisamos, é olhar para Jesus. Como é que eu consigo? Eu escolhi o alvo dos meus olhos, realmente, eu olho para Jesus constantemente. Quando as lágrimas vêm por algum motivo, a tristeza tenta bater, eu olho para Jesus, eu me achego diante de Deus, não abro mão dos meus cultos, tem escala, programação, agenda aberta, e quanto mais oportunidade de servir e de contar, mais eu glorifico a Deus. Então, o que me mantém é o Espírito Santo, o que me dá instrução é a Bíblia, a cada leitura da Bíblia, a renovação do entendimento que a gente tem e recebe por graça e misericórdia, transforma a nossa vida, muda a nossa maneira de falar. Eu estou, gente, aprendendo a falar mais devagar, a ser mais tranquila, administrar o WhatsApp, as redes sociais, com Deus, pedindo ao Senhor sabedoria para administrar as prioridades, porque a gente não pode abrir mão da nossa casa e servir a Deus na igreja e achar que essa é a maior obra. Não, a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus negou a fé e é pior que o infiel. Então, se eu vivo isso na minha casa, com meus filhos, com a minha família, naturalmente é o que eu vou ensinar. Naturalmente é o que eu vou ensinar vivendo. Então, eu vou dizer assim, olha, desculpa se eu demorei de atender o WhatsApp, mas é que eu lavei a louça. Tia Ju, eu gosto disso, sabia? Esse programa, eu falo assim, quando alguém me pergunta assim, por que você criou esse podcast? Eu falei, sabe por quê? Porque a gente tem que estar mais perto da realidade. Porque a gente vê a tia Ju lá na sede, né, a líder do CQV, e a gente fala assim, nossa, não começou ali, né? Mas será que a tia Ju lava uma louça? Será que a tia
tia Ju tem uma dor de cabeça? Será que a tia Ju tem uma casa para cuidar? E aí eu falo assim, é muito importante a gente trazer a realidade de quem a gente só vê pela TV, de quem a gente só vê no altar. Essas pessoas precisam ser humanizadas, porque parece que a gente cria uma distância, conforme o tempo vai passando, a gente cria uma distância muito grande. Olha, aquela pessoa lá. Não, gente, é real, é tudo real. E é Eu muito, digo até, e é muito altares legal são ouvir construídos. isso. Então, altares são construídos, infelizmente. A gente diz que não serve em idolatria, mas quantas vezes a gente coloca pessoas, seres humanos, num altar que não existe, né? Num altar que não se deve colocar um ser humano. Por isso que a gente traz para a realidade. Viver da fé é obediência à Bíblia, mas requer renúncia. E renunciar vai custar alguma coisa, né? Eu digo até que a maior renúncia de todas foi o que Jesus viveu e é o que nós vamos falar. Durante todo esse mês, nós já estamos gravando para as crianças, né? No CQV na TV, falando sobre a Páscoa e sobre a tamanha de Jesus em renunciar à própria vida, né? Mas dizer também que mesmo a gente que serve a Deus renunciar à própria vida, não é abrir mão da sua família e dos seus filhos porque está servindo, não. É você, como aqueles leprosos, né? Foram curados enquanto estavam em obediência. Deus cuida das nossas coisas quando nós cuidamos das coisas de Deus. Mas existem coisas nossas que Deus não vai cuidar no nosso lugar. Somos nós quem temos que fazer. A mesma questão, eu sou tia da escolinha, né? Pela graça do Espírito Santo, pastorei os corações pequeninos. Hoje eu digo até que eu preciso das crianças, viu, para permanecer. Mas eu tenho pastoreado muito mais os corações de quem pastoreia as crianças, né? Que é esse cuidado, é esse acolhimento, é esse amor, é essa instrução. Não quero nunca perder a essência de um olhar para a criança, da criança para a minha pessoa e de uma interação natural. Porque é o que eu creio que é a minha fonte, né? As pessoas perguntam assim, como você consegue? Não, eu preciso estar na escolinha, sentadinha lá, às vezes aconselhando uma mãezinha, para ela deixar o bebê para ir para o culto de uma forma segura e saudável, orientar uma tia que está passando alguma dificuldade, uma tia que se ausentou, né, com um conselho, com, né, uma oração. Então, algumas coisas eu não abro mão, mas não é nada programado como um computador, sabe? Como um programa que você vai lá e coloca. Não, é algo direcionado. Na verdade, quando a gente procura ser guiado, tem até um livro que fala sobre isso, como ser dirigido pelo Espírito de Deus, quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, então o meu olhar para você nunca vai ser só um olhar de amizade, sorriso e brincadeira. Eu vou conseguir ver além. Eu vou olhar nos seus olhos, se houver alguma coisa entristecendo você, por causa, não do que eu quero cuidar da sua vida, mas por causa do Espírito Santo que habita em mim, vai existir um cuidado com você. Então, eu falo para as meninas, né? Eu falo que a maior parte das tias são mulheres, são meninas, mas a gente não pode entrar no automático da Marta, sabe? Não foi, ela não queria algo ruim, ela queria servir a Jesus, mas a gente não pode entrar no automático. E é uma batalha, porque como a gente estava dizendo, as pessoas colocam a gente num lugar, num pedestal que a gente nem pediu para estar. E aí a gente, com muito amor, a gente vai desconstruindo isso, fazendo com que as pessoas se assentem à mesma mesa que eu, não tem diferença. Ô, tia Ju, sabe que a realidade que a senhora está falando agora e que muitos que participam aqui do programa trazem, quebra aquele ciclo de comparação e automaticamente quebra também o ciclo da frustração. Porque se a gente vê algo muito surreal, a gente só vê um lado, o lado Não, é real. a gente começa a se comparar. E aí, quando a gente não atinge aquele patamar que a gente mesmo está se colocando ali, vem a frustração. E isso é muito ruim, porque a gente vem de uma geração que cada dia que passa vem tentando se comparar mais a algo que é inatingível. E quer que eu digo? Essa geração, eles fazem leitura do que é real. Então, quanto mais a verdade se disser, e eu digo até, de repente nós estamos em um tempo onde nós precisamos calar um pouco, 2 ouvidos, uma boca, e ouvir mais. E em todos os sentidos, em todas as esferas. Eu tenho
procurado aprender com o Espírito Santo sobre isso. Como eu quero semear para as próximas gerações se eu não parar e ouvir o que eles têm a dizer? E eles dizem o que é fake, eles já sabem o que é fake. Por exemplo, nós já começamos a ensinar as crianças que Deus não é um Deus que só dá. Deus diz sim, mas Deus também diz não. Existem regras, existem mandamentos, existem regras a se cumprir, e essa obediência traz a bênção, sim, mas existem as consequências das más escolhas. E isso a gente precisa para que não se encontre adolescentes, jovens e adultos frustrados. A gente precisa começar a ensinar isso na infância. Então, trazer a criança o ensino de Jesus, a palavra, dentro da realidade dela, com um significado e um sentido para a vida prática dela, é fenomenal. A criança vai fazer leitura de Jesus com ele na escola, com ela na escola, nas atitudes. É igual eu falei, aquele trabalho ia me envergonhar, porque eu estaria desobedecendo a Deus e a palavra de Deus. E eu tive a primeira oportunidade de estar na igreja, de aceitar Jesus aos 12, de ser incluída no grupo de jovens. Já vamos falando tudo. Eu, pastor Alan, Tayane, tá todo mundo tá todo mundo integrado. Nós, em 2025, somos mais intencionais do que nunca nas nossas atitudes. Eu disse que vocês vão me ver nas vigílias dos jovens. Não é porque eu tô me achando a jovenzinha, que eu me acho mas eu sei que o meu filho tem 27 anos, eu reconheço a minha faixa etária, mas o que eu entendo é que se eu quero semear para as próximas gerações, eu preciso estar integrada à realidade deles. Então é sentar no chão, igual eu fiz ontem, né, e conversar com o máximo de bebês que eu puder. Eu consigo medir o quanto que eles me compreendem, e é assustador. Eu cuidei de bebês há 30 anos, não vou fazer muitas contas, mas eu tenho na escola, eu tenho 48, gente. Eu cuidei de bebês há 30 anos atrás e hoje, eu digo para você, eles trazem informação com a realidade onde eles estão inseridos. Então, você fala com o bebê e a maioria de nós adultos acha que eles são pequenos demais, que eles não entendem. Uma criança entende, sim. Uma criança que vivencia, ela absorve o lugar onde ela está inserida. Então, uma criança que que sofre, né, abusos, que sofre violência, vamos falar a realidade, ela absorve essa realidade. E se ela estiver dentro das nossas igrejas, nas nossas escolinhas, e elas forem acolhidas por Jesus, o Espírito Santo já vai tratar disso dentro dela, mas desde que se dê a essa criança a devida atenção. Então, nós não estamos entretendo as crianças, nós estamos levando a maneira de criança Jesus o Salvador. Nós estamos levando a maneira de criança a determinação. Quando a criança chega, não acende uma luz, no tempo de luz, ela é ungida. A gente sabe que o que mantém a lamparina acesa é o azeite. A gente sabe que a unção despedaça o jugo do maligno. Então, nós entendemos que somos autoridade na vida das crianças. E é sobre isso que nós estamos falando aqui. Pais inclinados aos filhos e filhos inclinados aos pais nesse tempo. Nós, né, como quem carrega uma responsabilidade. A glória não, gente, a glória pertence a Deus. O Senhor Deus não divide a glória dele com ninguém. Que isso fique bem claro, a glória e honra pertence a Deus. Honrar um ao outro, amém, mas isso não me torna diferente de você à mesa, porque nós somos parte do mesmo corpo, né? E o que eu digo é que as crianças precisam ter acesso a Jesus e à salvação. E Deus vai usar os adultos. Nós precisamos de homens na escolinha, com a mesma função das tias? Não, mas como referências masculinas. Nós precisamos abrir o entendimento e esquecer essa casca e essa capa de liderança. Vamos colocar assim? Não como desorganização, desordem e bagunça, porque a liderança é esse o lugar de um Deus organizado. Primeiro dia criou tal, segundo dia criou tal e assim por diante. Mas
essas nomenclaturas não podem nos impedir de sermos família de Deus. Família de Deus semeia na infância, rega na infância, semeia na adolescência com os teens e rega na adolescência, semeia dos jovens que vencem e ali regam também, sem distinção, numa progressão continuada. Então, a criança hoje, eu tive a oportunidade de estar num casamento maravilhoso no sábado, onde eu tinha ali muitos que foram meus alunos, diretos ou indiretos. Eu ganhei muitos abraços. E é por isso que eu estou assim, ante hoje. Porque a gente percebe que a glória é de Deus, mas que nós somos testemunhas. Sabe a alegria? Eu vou chorar. Daquela nuvem de testemunhas. Que, sabe o que Jesus pode fazer transformar? E é geracional. Não pode parar em mim. Então, nada é meu. Tudo que nós recebemos, nós somos mordomos e fiéis mordomos do Senhor Deus. O dom que ele dá é para a gente multiplicar, não é para a gente enterrar, ou para a gente se enganar e achar que é capaz de alguma coisa em si mesmo. A gente tem que tomar cuidado com essa questão de cargos, né? Porque isso pode acabar afastando a gente do plano de Deus, né? Porque tudo bem, Deus nos colocou em tal momento, em tal situação, em tal cargo, mas a gente tem que entender que não é sobre nós, é sobre Ele, né? Cantar aquela música? Nada é sobre nós, cante na Páscoa. Quem estiver não entendendo o seu papel e o seu propósito, coloque essa música, esse louvor, essa adoração. A morte não venceu, vivo Ele está, e nada é sobre nós, tudo é sobre Ele. Nada é sobre o mundo, tudo é sobre o céu. Quanto mais perto de Jesus e quanto mais a minha lamparina permanecer acesa, a pastora Thaís pregou maravilhosamente em dezembro a respeito de termos azeite extra. Porque hoje ainda se pode ter azeite extras, né? Na parábola das 10 virgens, sabe? As 5 loucas que não tinham azeite. Hoje ainda dá tempo das 5 prudentes terem azeite transbordando para nós compartilharmos, sabe, igual os vasos daquela mulher? Enquanto havia vasos, o azeite não vai parar. Então, nós estamos vivendo neste tempo. Então, o que eu digo é sobrenatural porque é espiritual, mas não é inacessível. É na simplicidade do mesmo evangelho que eu aprendi aos 12 anos, de um azeite que passado num caroço numa criança, onde a mãe orou com fé, porque eu não sabia o que minha mãe estava fazendo, mas o poder de Deus entra em ação e Ele, Deus Todo-Poderoso, faz. Uma fala dessa nossa, né, na rádio, para quem está nos ouvindo, nas redes sociais, para quem está nos acompanhando, para quem vai assistir depois, traz a certeza do milagre que é possível, porque Deus, Ele é o Deus que opera o impossível. Né? E Ele é o mesmo de ontem, de hoje, será para todo sempre. Isso mesmo. São essas as lições. Então, é impossível você conter uma cidade edificada sobre um monte. É impossível se esconder a luz embaixo, né, da mesa, porque não foi para isso que a luz foi feita. A luz foi feita para ser colocada no velador, num lugar bem alto, numa casa, para que ela possa iluminar a todos. Nesse ano, um diferencial também para nós, né, como igreja, é que o tema da igreja, o tema central da igreja hoje, está sendo trabalhado não só com as tias, nós trabalhávamos com as tias, porque nós entendemos o Salmo 133. É quase meu hino nacional já. Tem gente que fala, nossa, tia Ju, que mensagem inspirada. Eu falo, filha, lê a Bíblia. A unção do Salmo 133 é quando eu me uno a você. Então, quando eu venço a minha carne, eu consigo vencer as minhas falhas, sem enxergar as suas. Eu estou praticando a união que a Bíblia diz. E quão suave é, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ó, nós estamos aqui nós duas, pela rádio, quantas pessoas, pelas redes sociais também outras. Isso é união. E é impossível Deus não se manifestar e não se mostrar como Deus, quando Ele é o centro de tudo. E é a união mais bonita que pode existir, porque a gente está falando do amor de Deus. Sim. Né? Tia Ju. Não tem placa, não tem barreiras, não tem fronteiras. E o que a gente também tem ouvido é que essas barreiras têm caído por terra nesse tempo. Essa é a vontade de Deus, que a igreja, como um corpo só, esteja unida no propósito. Qual o propósito? Povoar o céu. O mundo
jaz no maligno, o mundo está em trevas. Nós vemos, né, quantos filhos contra pais, pais contra filhos, falta de amor, falta de respeito. Mas a gente enfatiza e enaltece a Jesus crucificado, que venceu até a morte. Ele venceu até a morte. Tia Ju, eu tô aqui, eu entrei aqui no celular, aqui do lado, eu entrei na live. Eu vou mandar um abraço para todas as amigas que estão aí, ó, assistindo a gente no Instagram. Um abraço para vocês. Eu fico feliz de vocês estarem aqui. E você que está aí na rádio, acompanhando, ouvindo, ó, a gente tem tempo para entregar a grade. Se passar um pouquinho, eu vou me despedir de vocês da rádio, mas eu vou continuar com a tia Ju, porque esse conteúdo vai ficar lá no YouTube para vocês assistirem na íntegra. Tá bom? Deixa eu te contar uma coisa. O meu celular, ele apagou. Sério? Tá aí pra você ainda a live? Eu tô aparecendo Ai, aí. travou. Você quer entrar de novo? Deixa eu colocar ele pra carregar só um pouquinho. Então, a Tá. gente se mantém, tá sendo gravado, né? Tá aqui gravado. Mas eu vou procurar carregar o celular pra gente dar tchau pro Instagram. Bom, Tá. Tia Ju, eu queria te fazer uma pergunta. pode fazer. Como que a senhora rompeu essa ideia que muito se tinha, assim, há muito tempo, de que a escolinha era um depósito? Ah, vamos levar as crianças para a escolinha para elas não atrapalharem os pais na hora da reunião, na hora do culto. Como que a senhora veio rompendo quebrando esse entendimento, até dos pais ou até dos membros que frequentavam a igreja, ou que frequentam a igreja, que a escolinha não é um depósito, a escolinha é o primeiro contato do evangelho com a criança? Olha, é o que eu falei, o curso de pedagogia me ajudou muito na questão de elucidar o propósito da própria educação, a história da educação em si. Então, essa questão de que as crianças eram débeis, eram seres, né, sem voz e sem vez, isso não é da igreja atualmente. Isso é algo de muito tempo. Tanto é que nas educações, né, da educação infantil, nas crianças, com os pais mais rígidos, no tempo dos nossos bisavós, até dos nossos avós, criança que falasse meio em reunião de adulto, meu Deus do céu. Por quê? Porque não se considerava a criança como ser social. Então, na igreja, não era diferente. Agora, você já pensou que no tempo de Jesus acontecia um culto e Jesus fascinante ali estava, operando milagres e maravilhas, e as crianças queriam tocar em Jesus. E o que Jesus fez? Então, assim, claro que a gente entende que a ciência avança, os estudiosos também merecem, né, a bênção de Deus por tudo aquilo que eles já trouxeram como luz para nós. Mas o próprio Senhor Jesus, naquele dia, deixou ali a lição da importância de dar à criança a devida atenção. E até algo, né, que a gente fala bastante, é que naquele dia não eram os estranhos que estavam tentando impedir as crianças de irem até Jesus. Eram os próprios discípulos. E Jesus ficou bravo com eles, né? E Jesus se indignando, a Bíblia diz, né? Disse, deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais. Ele deu a ordem. Né? E o que ele fez em vários outros momentos? Ele pegou uma criança, colocou no meio deles e passou a ensiná-los sobre quem era a criança e qual é o papel dela. Quando a gente começa a semear, como nós estamos fazendo, eu deixei até minha Bíblia aberta aqui, no Salmo 89. É o melhor exemplo que eu tenho. E aí, quem gosta de anotar, já vai anotando. Davi, vê se o celular carregou para mim. E daí eu já entro lá de novo. Salmo 89, vê se liga, o versículo é o 19 e o 20. A gente tem a participação do Davi, gente, que é filho da tia Ju. Eu joguei o negócio nele, ele já vai dando risada. Tá carregando quantos por cento? 2. Então tá bom, deixa eu carregar mais aí, pra ele poder entrar aqui no Instagram por dar tchau. Pronto, depois eu jogo de novo. Então, e aí aqui diz assim, ó, no versículo 19, deixa eu pegar aqui, peraí, é isso mesmo. Então, em visão falaste do teu santo e disseste, socorri um que é esforçado.
exaltei a um eleito do povo. De quem que aqui o salmista está dizendo? De quem? Quem está falando isso? Socorri um que é esforçado. Quem que é o socorro bem presente no meio da angústia? É Deus. Então, se ele socorreu um que só Deus pode socorrer, tá, gente? O nosso socorro vem do Senhor. Então, quando eu tô atarefada, quando tem as coisas de casa, misturando com as coisas do ministério, misturando com as coisas do trabalho, eu peço socorro. E o Senhor Deus que vê o nosso esforço, sempre nos socorre, tá bom? E aí ele socorreu um que é esforçado, exaltei um eleito do povo. Quem que era? Olha no versículo 20. Achei. Então, não era qualquer pessoa. Alguém que foi encontrado. Quem foi achado? Foi encontrado por Deus. Quem era? Achei a Davi, meu servo. Então, quem está dizendo achei a Davi, o grandiosíssimo líder, o grandiosíssimo rei? Não. Achei a Davi, meu servo. Homem segundo o coração de Deus. Homem considerado servo do Altíssimo. Aquele que valorizou mais não perder a salvação do que perder o trono. Né? A diferença básica que a gente ouve e aprende sobre Saul e Davi. Saul não queria perder o trono, Davi não queria perder a alegria da salvação, é Salmo 51. Então tá falando aqui de Davi, com o meu santo óleo ungi. Vamos para a Bíblia de novo? Primeiro livro de Samuel, você gostou, né? Eu amo, eu a amo. Bíblia abre quase que sozinha. Capítulo 16. Lembra que Samuel também era uma criança? Sim. Lembra também que Samuel aprendeu a ouvir a voz de Deus? Que Sim. a mãe de Samuel sacrificou a própria maternidade para entregá-lo, porque ela o tinha prometido. E Samuel foi o último dos profetas. Olha quantas revelações e quantas direções do próprio estudo da palavra. Eu não posso ensinar aquilo que eu não aprendi. Então é muito importante que aquele que ensina primeiro tenha aprendido. Eu digo até que eu tenho que voltar a estudar mais, viu? Mas olha, é o primeiro livro de Samuel, capítulo 16, o versículo é o versículo 13. Mas algumas curiosidades aqui desse capítulo 16, tá? Jessé, o pai de Davi, recebeu então Samuel, porque Samuel recebeu de Deus a missão de ungir um novo rei, que substituiria Saul, porque Saul tinha sido rebelde às ordens de Deus, tá? E o que aconteceu? Todos os irmãos de Davi, aparentemente, eram mais capacitados, visivelmente, aos olhos humanos, do que o Davi para ser rei. E quando Samuel chegou para ungir o rei, Deus disse para ele, né, que ele rejeitava um dos irmãos de Davi, porque Deus já tinha provido para ele mesmo um rei, que não era aquele irmão. E Deus instruiu Samuel, não atendes para a sua aparência, nem para a sua estatura. Isso é versículo 1, gente. Vamos lendo lá, tá bom? E o que aconteceu? O Samuel foi sendo dirigido por Deus. Lembra que eu disse? Como é possível fazer a obra e cuidar de todas as coisas? Ser dependente dessa direção. Não ser guiado por vista, não ser guiado pela própria capacidade. Mas aí, resumindo, o que Samuel ele fez então? Depois de ter passado todos os filhos de Jessé e Deus disse que não era aqueles, ele perguntou para o pai, ainda acabaram-se os moços, os meninos? E aí o Jessé então se lembra de Davi. Onde Davi estava, gente? Davi estava na obediência ao seu pai. Davi era pastor de ovelhas. Sabe o que eu falo com as tias? Ele estava na escolinha. Lugar que ninguém pode ver. Um lugar escondido aos olhos dos homens. E aí que muitos acabam saindo da presença de Deus, porque as pessoas, às vezes, ela quer estar à frente, ela quer aparecer, né? Porque quem está na escolinha geralmente não é visto. Quem está ali no Ministério de Apoio não está ali de frente, sendo visto por todos, nem todos estão vendo a obra que eles estão fazendo, né? Mas Deus vê. É sobre isso. É sobre esse valor que Deus dá a tudo que acontece, a tudo que se faz diante dele, né? Tanto é que depois, quando Davi foi derrotar Golias, ele contou de várias coisas que ele vivenciou no secreto.
Saul queria colocar a armadura dele, enfim. E o Davi contou, não, eu venci o leão e o urso. Quem é esse incircunciso filisteu? Mas ele foi tratado e preparado por Deus no secreto. Aí o que diz aqui o versículo 13? Olha o que aconteceu. No 11 disse, vamos falar do 11, vai, volta um pouquinho para acompanhar, para dizer que a tia Ju contou a história pela metade. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens? E disse, ainda falta o menor, o menor, o mais improvável. Aí eu tô rindo já, gente. E eis que apacenta as ovelhas. Onde é? Na escolinha, lá atrás. Atrás das malhadas, como a gente diz sempre. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e trouxe. Ó como ele era. Era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. As qualidades de Davi, gente. A gente tem que pedir ao Espírito Santo para nos habilitar assim. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o. Quem disse? O Senhor. Não foi o achômetro de Samuel. Foi Deus quem disse. E Deus disse, levanta-te e unge-o. Porque este mesmo é, tô lendo a tradução aqui. Este mesmo é, aí versículo 13, que é a glória de Deus. Então Samuel tomou o vaso do azeite. O que mantém a chama acesa? Azeite. O que mantém a lamparina acesa? Azeite. O que multiplica nos vasos? Azeite. O que Deus derrama quando dois irmãos estão unidos? Azeite. Sempre assim. Então, quem é escolhido para reinar recebe a unção. Nem sempre em lugares aparentes, visíveis aos olhos dos homens. Davi não estava aparente, nem aparência ele tinha. Ele era um improvável. Exatamente, é esse o termo. E o que aconteceu? E tomou Samuel o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. Todos os irmãos viram o Davi ser ungido. E desde aquele dia em diante, ele foi para o trono? Não é isso que está escrito aí. O que está escrito, gente? O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Continue lendo a história e você vai ver que durante toda a trajetória de Davi, ele foi habilitado e capacitado por Deus. Mas a unção veio naquele dia. Ele já foi cheio do Espírito Santo. Venceu todas as guerras possíveis. Exaltou o nome do Deus Altíssimo em muitas guerras e batalhas. Falhou. Mas à medida em que falhou, Salmo 51 também você pode ler, também se arrependeu. Então, o que eu quero dizer? Voltando aqui para a nossa realidade do Ministério Infantil. Atrás das malhadas é lugar de unção. No cuidado das ovelhas, é preciso que se tenham pastores, pastoras. Por que não pastoras, né? As tias da escolinha estão no lugar de quem apacenta o coração das crianças. É só para as pessoas entenderem que não estamos falando de terminologias, não estamos falando de cargos, de nomenclaturas. Estamos dizendo de quem se foi ungido, capacitado por Deus para aquela ação. Quem cuida de ovelha é pastor. Quem gera ovelha é ovelha, mas quem cuida de ovelha é pastor. Então, antes de sermos pastores, pastoras, nós precisamos estar na condição de ovelha. Quem falou no Salmo 23, não foi o Davi que escreveu o Salmo 23? Por que ele disse, o Senhor é o meu pastor? Porque ele estava se colocando no lugar da ovelha que precisa ser cuidada, da ovelha que recebe azeite. Você sabe por que a ovelha recebe azeite? Por que eles derramavam azeite? Os estudiosos nos ensinaram já nesses dias. O azeite na cabeça, no alto da cabeça das ovelhas, unge os olhos, unge todos os orifícios que a ovelha ela tem. E com esse azeite nesses orifícios, as moscas não adentram o organismo da ovelha. Se uma mosca entrar no ouvido da ovelha e morrer lá dentro, ela causa uma infecção tão séria que pode matar a ovelha. Olha que sério isso. Por isso que nós, como ovelhas, do aprisco do pastor Jesus, nós precisamos de unção. Nós precisamos de azeite. E onde é que o azeite é derramado? Em todo lugar.
de preferência no secreto atrás das malhadas. O Espírito de Deus se apoderou de Davi e ele foi ungido diante dos seus irmãos. É essa realidade que nós estamos vivendo, de um pai cuidadoso, um bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, que se entregou para ver essa história, para ver esse testemunho se repetir, para ver realmente o agir de Deus sobre cada um de nós. E esse é o presente do céu para nós, do Ministério Infantil da Igreja da Graça. Tia Ju, eu fico encantada, e não é encantada de encanto não, hein, povo de Deus, é encantada. Assim, eu fico encantada vendo a senhora dividir o seu conhecimento, dividir a sabedoria, o que Deus derrama sobre a sua vida e a senhora compartilha. Isso diz muito sobre ser humilde. Diz muito, porque quando a pessoa compartilha o seu... Deixa eu pedir pro Davi colocar para carregar o notebook. Tá. Alguma coisa aconteceu lá com a tomada, Davi, vem para mim. Quando a pessoa divide o seu conhecimento, divide o que Deus derrama sobre a vida dela, diz muito sobre que serva é, né? Ela é verdadeiramente uma serva de Deus, porque a gente precisa compartilhar mais o que Deus nos ensina. As pessoas estão guardando muito para si e esquecem que a gente tem que distribuir, a gente tem que compartilhar. Porque de quem eu lembrei com o seu comentário? Sim. A gente não precisa ser como um menino? Sim. Aquele menino tinha quanto de lanche? Era para a multidão o lanche dele? Não. Não. Ele saiu de casa com aquilo que era suficiente para ele, mas eram 5 pães e 2 peixes. E o que ele fez? Ele entregou para Jesus. Então, você que está aí em casa ouvindo, que você está se maravilhando com essa conversa, né? Compartilhe o que Deus tem te entregado, né? Não seja egoísta. Não, eu vou guardar só para mim. Não, quando a bênção vem na nossa vida, ela vai alcançar as demais pessoas que estão à nossa volta, no seu serviço, na sua escola, na sua faculdade, dentro da sua família, dentro do seu meio familiar, na igreja. Tia Ju, a gente tem mais aí uns 7 minutinhos ao vivo na rádio. Não fiquem tristes, porque eu tenho que entregar a grade, né? Vai vir aí um outro programa. Mas eu ainda vou ficar uns minutinhos aqui com a Tia Ju para concluir o assunto, aí depois você vai lá no YouTube, daqui a uma semana, que vai estar lá o programa na íntegra. Tia Ju, a gente sabe que a realidade de muitas crianças é diferente, eu falo diferente dos nossos filhos, diferente daqueles que... fala assim, cristão de berço, né? Ou aquelas mães que já frequentam com as suas crianças há muito tempo. Qual que é o grande... Porque a gente sabe que na escolinha é plantada a semente, a palavra no coração. Só que a realidade familiar, ela acaba... se criando um impedimento para essa criança de desenvolver a palavra de Deus na sua vida. Hoje a senhora vê isso como um grande impedimento, a realidade familiar, porque a gente sabe que tem muitas crianças que a mãe não vai na igreja, que a criança vai sozinha. Como que a senhora tem lidado com essa realidade de muitos? O que a gente entende, aquilo que eu ia dizendo sobre os discípulos, que os próprios discípulos tentaram impedir as crianças de irem até Jesus. Então, quando uma tia, vou falar da escolinha, para falar da nossa casa, quando uma tia não se prepara, não se consagra, não planeja sua aula, ela já tem o nosso cronograma, ele está disponível no blog da escolinha, é só clicar lá no Google, colocar lá, crianças que vencem, tem acesso, todo mundo pode ter acesso a esse material. E é um material unificado, né, Tia Ju? É unificado, Brasil e mundo, inclusive. Ai, que lindo. Por conta do entendimento da união, ó. A união, ali Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Né? Mas o que eu quero dizer é que aquele que, de alguma forma, não contribui, está impedindo da criança ir até Jesus. Então, quando uma mãe não leva a criança até a igreja, ela está fazendo o que os discípulos fizeram. Quando a tia não se prepara, ela está fazendo o que os discípulos fizeram. E Jesus disse, né, que nós não podemos ser empecilho e impedimento.
Hoje, por exemplo, quando eu não aceito uma criança que vai para a igreja sem os pais, eu estou sendo um empecilho e um impedimento. E a gente sabe que nos grandes centros não, ou sim, né? Mas nós podemos ter em nossas escolinhas crianças que estão indo sem os pais. Nas igrejas de bairro, isso é muito comum. Tem igrejas nossas e durante, né, todos esses anos servindo a Deus, muitas famílias foram para Jesus e muitos contam que a criança foi primeiro, numa escola bíblica de férias, num acampa dentro, num acampamento, né, numa programação da igreja, uma festividade da igreja. Quando nós promovemos estes eventos, que nós permitimos às outras crianças de se achegarem a Jesus, então nós estamos fazendo o contrário do que os discípulos fizeram. Nós estamos sendo esse canal de bênção e de salvação. Vou pedir para o Davi colocar de novo ali na tomada, Davi. Enquanto ele coloca na tomada, eu vou falando com o pessoal aqui de casa. Pessoal, olha, eu não falei para vocês que ia ser maravilhoso? Tá? Superou as expectativas. Olha, eu vou me despedir de vocês, porque falta pouquinho para poder a próxima programação entrar aí com o programa do povo com o pastor Henrique, tá? E eu vou continuar aqui com a tia Ju só para concluir esse assunto. E depois vão lá no YouTube, Geração Eleita Podcast, e aí vocês vão encontrar esse conteúdo aqui na íntegra e outros conteúdos, tá, gente? Tem lá, olha, tem Kelly Benigna, tem Rogério Postigo, tem pastor Fernandes Lima, tem, tá recheado de programa lá, de conteúdo, de episódio muito bonito para vocês assistirem. Então, amanhã às 16 horas eu tô de volta. Não fiquem tristes comigo, por favor. É que a tia Ju gosta de conversar, eu também gosto, aí vocês já sabem, né? Aí a conversa se estende. Mas amanhã às 16 horas eu tô de volta aqui no Geração Eleita com Geiser Maia, nosso convidado especial de amanhã, terça-feira. Então, fiquem ligadinhos aí na programação da Rádio Vencedor em Cristo, porque é bênção na sua vida. Eu tenho certeza que, olha, esse assunto de hoje edificou a sua casa, edificou o seu lar, te abriu o entendimento e os horizontes. É isso que precisa, que a palavra do Senhor reine na sua vida, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e vão lá no YouTube, porque o conteúdo vai ficar lá disponível, tá? Até amanhã. Te ajuda, tchau pro pessoal que tá aqui ao vivo. Deus abençoe vocês. É uma alegria estarmos juntos e nós juntos servimos a cada dia com mais amor, com mais união e com a sabedoria que vem do Espírito Santo. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã às 16, hein? Amanhã eu aguardo vocês aqui, hein? Tchau, tchau. Um beijo. Tia Ju. A senhora tá me vendo aí? Tá meio chuviscando a imagem. Então, o que acontece? Meu notebook também tá descarregando. Então... puxa muita energia, né? Tia Ju, a gente estava falando sobre a realidade, né? A gente não pode impedir as nossas crianças de conhecerem a palavra de Deus, de serem iniciadas, assim, no Evangelho. Hoje a senhora... Hoje não, a senhora já tem um tempinho. A senhora faz programa de TV na RIT, o CQV... Então, menina, pensa numa pessoa que era confortável atrás das malhadas. Eu... Aí comecei a trabalhar com a exposição das pessoas. Então, assim, eu tive bastante aprendizado e lições com o que as pessoas vivenciavam, com o que a TV faz na vida de alguém, né? Quando alguém está à frente das telas, essa questão, né, de não apresentar as vulnerabilidades, por exemplo, a questão de ter que estar sempre sorridente. E eu digo assim, eu sempre falo para quem está perto de mim, as meninas já sabem, né? Não é algo que eu me esforço para fazer. O convívio, qual é o segredo, Ju? O segredo é o convívio com as crianças. Se a criança está feliz, você vai saber. Se a criança está triste, você vai saber. Se a criança gostou, você vai saber. Se ela não gostou, você também vai saber. Porque a criança, ela é transparente. Então, o que a gente aprende lidando com as crianças? Nós aprendemos a sermos transparentes. A gente aprende a ser genuíno. Então, quando você apresenta uma fraqueza e uma vulnerabilidade, nesse entendimento que não é muito antigo, tá? Eu também sou do tempo em que somos mulheres maravilhas, suportamos quase a cruz. Só não suportamos a cruz porque Jesus já morreu nela. Mas o que eu digo é que muitas vezes não se expõe, né, uma vulnerabilidade, as batalhas familiares que todos nós temos e passamos,
por termos aprendido dessa forma, né? Que é fraqueza, lembra? O homem não chora, aquelas questões que são culturais aí de longa data. E a desvalorização das crianças vem desde esse tempo. Mas nós entendemos que quando a igreja desperta para o ministério infantil, a promessa de uma igreja geracional transforma qualquer cenário. Porque uma igreja que não investe no ministério infantil é uma igreja que já está decretando o seu fim. Uma igreja que não é geracional já está deixando de lado as preciosas sementes e o legado. A gente vê, vamos falar da igreja do tempo de Moisés, né, do povo de Israel. Eles tinham os cânticos, onde eles cantavam sobre a cultura de Israel, para que as crianças, para que os pequeninos soubessem por tudo que eles passaram. Olha que maravilhoso, tudo que eles passaram e vivenciaram chegou até nós. Então, isso já é resultado de uma boa semeadura, do respeito pelas gerações antigas. Por isso que eu falo, não é porque a gente traz o que é novo que eu jogo os velhos entendimentos, ou os antigos entendimentos, ou o desprezo às bases. Não. Ao contrário, quem tem uma visão geracional compartilha e divide, sabendo que a primeira semente que foi plantada, a hora que o fruto for colhido, dentro do fruto vai voltar a ter semente, ou seja, voltou lá para o início. Então, por exemplo, na vida dos filhos, dos nossos filhos, na vida dos nossos filhos, o que a gente planta nas vidas dos nossos filhos, a gente colhe nos netos, a gente colhe na própria vida dos filhos, nos resultados, nos sucessos, nos fracassos, a gente continua sendo o amparo, mas é a lei da semeadura. Sabe as leis de Deus que ninguém pode mudar? A lei da semeadura é uma delas. A lei do plantar e do colher. Então, quem quer colher uma geração salva, precisa plantar. Precisa desse cuidado no plantar. Precisa seguir as orientações da Bíblia. Precisa seguir as mesmas instruções que Samuel precisou obedecer, que a Joquebede, mãe de Moisés, fez o cesto e colocou ele no rio. Até o rio foi usado, né? Para que a libertação chegasse ao povo de Israel. Então, todas as vezes que se envolve o futuro, as futuras gerações, Deus mostrou o seu plano de salvação desde sempre. Então, Deus mostrou o plano de salvação em Adão, né? Com a misericórdia das roupas, né? Das roupas que ele fez para que eles estivessem, né, a sua nudez coberta, a própria Torre de Babel. E Deus não desistiu do ser humano. Deus não desistiu do homem, né? Abraão, Isaac e Jacó, cada um dentro das suas promessas. Vamos observar quem eram as crianças desse tempo e o tratamento que essas crianças tinham, né? Quem eram as mulheres, quem eram as mães. Agora está em tempo, né? De nós estudarmos sobre a Páscoa, sobre as mães da Bíblia. E a gente vai vendo Deus ensinando ao longo de toda a Bíblia, né? Eu falei do Antigo Testamento, mas a gente também aprendeu que Jesus, ele cresceu. Ele cresceu em estatura, porque se alimentou direitinho. Ele cresceu em conhecimento, porque aos 12 anos ele já podia dar aula para os doutores, então ele sabia ler, né? Ele tinha profissão, porque o pai da terra, José, né, cumpriu bem este papel. Ele tinha ali a presença materna, então Jesus foi alimentado, foi tratado e foi cuidado, e ele cresceu fisicamente, ele cresceu emocionalmente, ele cresceu intelectualmente, e ele crescia espiritualmente. E crescia em graça diante de Deus, porque ele não fazia nada sem Deus. Tudo que Jesus fazia, ele dizia: vou ter com meu pai, vou falar com meu pai. Não te diria nada se não tivesse recebido do meu pai. Acabavam, né, os maiores milagres, sinais e prodígios para onde Jesus ia. Estar a sós com o pai. E é o que eu digo, se nós aprendermos com Jesus, nós vamos ensinar as crianças também sobre Jesus, e elas também aprenderão sobre Jesus. Serão adolescentes aprendendo sobre Jesus, serão adultos aprendendo sobre Jesus. E é essa a vontade de Deus,
que nós falemos sobre Jesus no telhado. Tia Ju, a senhora comentou isso agora há pouco sobre a Thais, sobre o pastor Alain, né? Porque existe a necessidade de se fazer uma transição, né? Das crianças para o teens, do teens para os jovens. É um trabalho fácil essa transição? Não. É desafiador. E eu falo bem a verdade. Não somos pessoas iguais, né? Como os dedos das mãos, mas a mão trabalha junto. Não adianta o dedão e o dedinho querer. Se cada um quiser para um lado, como é que a mão vai? Se o dedinho e o dedão, cada um quiser para um lado, a mão não vai. Então, ministerialmente, funciona da mesma forma. Nós já entendemos isso. A gente respeita as transições e os processos naturais. E não pode ser forçado. Olha que interessante. Não pode ser forçado. Tem que nascer da água e do Espírito de Deus. Mas as renúncias quem faz somos nós líderes. Então, quando a Thay está comigo, vou começar da tia Ju. Vamos falar das líderes. Começar da Thay, começar da tia Ju. Quando a líder não diz que as crianças pertencem a ela, mas, por exemplo, completou 9 anos, 10 anos na igreja, depende da realidade local. Mas elas precisam passar para um líder team, quando a tia que cuida das crianças entende que precisa de alguém que cuide só dos adolescentes, quando ela abre mão disso e ela apoia essa pessoa. Estou dizendo exatamente o que aconteceu. A Tayane era tia da escolinha. Então, a Thay cresceu ali com a gente, né? Eu estou dizendo porque essa é a nossa realidade hoje. Outros líderes já passaram e serviram a Deus dentro daquilo que eles tinham sido chamados para fazer. Hoje a realidade é a Tayane, então eu estou falando dessa realidade. Mas eu, tia Ju, precisei abrir mão de uma sala de aula dentro da escolinha, na realidade sede de São Paulo, tá? Uma sala de aula com horários diversificados. Eu precisei, primeiro, antes da Thay, eu abri a porta, na época o líder pastor Márcio Alves, para que os jovens que vencem adentrassem a escolinha, porque nós entendemos, o próprio Deus trouxe a direção, para que as crianças cheguem na adolescência, querendo ir para os jovens precisam adentrar a escolinha o quanto antes. Eu e o pastor Alain já temos esse diálogo. Então, o teatro dos jovens, junto com as crianças. Vamos colocar eles para fazerem algo juntos, atividades juntas. Né? O que a gente vive na sede assim, de mais glorioso é o especial de Natal. Todos os ministérios e departamentos envolvidos. Gente, é uma guerra para isso acontecer. Mas é lindo, o resultado final é maravilhoso. Porque cada departamento tem uma linguagem, né? Cada departamento alcança uma faixa etária. Mas quando nós estamos dispostos, né? Porque eu vou precisar abrir mão de algo, entende? Se eu estou promovendo a união, a primeira coisa que eu tenho que ter no meu coração, vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas eu vou precisar abrir mão de algo. Então, eu abri mão da sala, abri mão das folhas, abri mão daquela data de evento que eu queria fazer com as crianças, abri mão dos meus horários, abri mão da minha agenda ministerial. Nós temos trabalhado, até não só até os jovens, né? Mas a pastora Thaís, pastor Carlos, nós temos trabalhado na sede de São Paulo com uma agenda anual, para não chocar as datas dos eventos. Então, uma igreja que quer caminhar em unidade, por exemplo, tá? Ela não pode marcar 2 eventos ministeriais no mesmo dia, em lugares diferentes, né? No mesmo lugar até pode. Já fizemos os jovens com os teens, super certo. Eu conheço igrejas nossas que fizeram homens e mulheres, num assunto não muito focado, né? Quase que focado na família. Mas se tiver o propósito de unidade, é possível. Mas não contrapor ao outro, sabe? Não colocar eventos de grande porte do mesmo lugar. Por exemplo, eu quero que as tias sejam dos jovens que vencem. Como é que o jovem marca o Don't Stop e eu marco um evento das tias? Eu mesma estou dividindo o povo. Como que eu quero que as tias liberem as crianças para os teens? E eu mesma fico segurando as crianças de 10, 11, 12 anos, que são meus aprendizes, meus ajudantes na escolinha. Então, são algumas ações que o líder precisa ter clareza. Nós, que queremos união, precisamos estar dispostos a abrir mão.
Entende? Tia Ju, e isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque demonstra, olha como a igreja cresceu. Olha como o crescimento que a Igreja Internacional da Graça teve lá na igreja da Sé, né? Aquela tia de 13 anos que iniciou ali. Olha o crescimento hoje. Olha a Agora, você lembra que eu era dos jovens já? Sim. Então, como pode uma tia jovem que não é do jovem que vence? É. Eu falo para elas, fala ela, pode parar. Outra coisa, dizer assim, imagina, os teens não tem nada a ver com as tias. Aí eu peguei no congresso e fiz o teste. Falei, Deus, o senhor pode me mostrar se realmente não tem a ver? E o Senhor me deu a direção. Daí no congresso das tias, eu fiz assim, quem é tia que levanta a mão? Todas eram. Nós estávamos em Osasco, não sei se foi a primeira vez que eu fiz, mas aí eu fiz isso em vários lugares, para mostrar para as pessoas que os teens e as tias e a escolinha tem tudo a ver. Eu falei, quem aqui é tia que tem, 14 anos? Caminham juntos, né, os ministérios, né? Isso, 14, aí foi, 14, 15. Quem tem 15 anos vem pra frente, quem tem 16 vem pra frente. Quase que o congresso ficou vazio. Eu falei, aí eu pergunto para as líderes, que são as mais velhas e às vezes as mais conservadoras, como que CQV e teens não tem a ver? Aí eu falei, tudo bem, então vamos mudar a faixa etária, que eles vão tratando e trabalhando dentro da realidade local. As tias não tem nada a ver com os jovens que vencem, né? A escolinha e os jovens não tem nada a ver. Quem aqui tem 18, 19, 20, vem pra frente. Acabou as tias. A terceira idade, tá lá as tias da terceira idade, mas e os jovens? Os jovens, dentro do Ministério Infantil, então nós temos mulheres que vencem, eu tô tentando falar na ordem, né? Na verdade, a ordem seria homens que vencem, tá? Pra gente colocar os homens no lugar como Deus colocou na criação. Não estou colocando valores morais no sentido de machismo, feminismo, nada disso. Não é essa a nossa bandeira. A nossa bandeira é de plano perfeito da criação. Então, vamos lá. Os homens que vencem têm de estar na escolinha, porque os meninos da escolinha precisam de referência masculina. O que eles vão fazer? A mesma coisa que as tias? Claro que não. Tio do berçário? Não tem muito a ver. Um pai não consegue fazer o filho parar de chorar. Imagina um obreiro. Se bem que tem tio que tem até a unção que os bebês param de chorar. Mas o que eu digo assim, somos nós que estabelecemos o que o tio, o irmão vai fazer na escolinha. Ele é a referência. Eu falei para os jovens, né? Os jovens que vencem. Não vamos pular etapa. Então, homens que vencem, mulheres que vencem, todas as tias são mulheres, elas são mulheres que vencem. As meninas são jovens que vencem. As adolescentes, as tias adolescentes, elas são teens. Os meninos adolescentes, a gente vai dando para eles função ali dentro. Quem foi chamado para servir? O próprio Senhor da Seara. Não é ele quem envia os ceifeiros para o campo? Sim. Ele mesmo dá instrução. Nem todo mundo que planta é o que está colhendo. Às vezes aquele está plantando, o outro vai arar a terra, o outro vai limpar. Cada um tem espaço dentro da obra de Deus, tem espaço para todos. Agora, o mais importante é o que semeia não achar que é mais importante do que o que rega, e nem o que rega achar que é mais importante do que o que colhe. Porque Deus é o Senhor da Seara, e ponto. É um trabalho que tem que ter essa unificação e ponto final. Não existe. E todos trabalhando em conjunto para o Senhor, que é mais bonito ainda. É isso. Tia Ju, vamos finalizar aqui. Hoje em dia, a gente vê assim, nossa, as crianças já nascem sabendo das coisas, né? Óbvio que nesse tempo, durante esse tempo que a senhora trabalha no Ministério Infantil, a senhora percebe o desenvolvimento das crianças. Como que a senhora consegue ter essa clareza para aquela criança que já traz informação? Porque antigamente as crianças vinham e a gente levava a informação. Hoje parece que elas já nascem com a informação e elas trazem a informação para dentro da igreja, para a escola, para a escolinha. Como que Esse é o motivo, né, pelo qual eu sempre digo que eu preciso continuar a estudar. Então, quem se torna aluno do Espírito Santo, a fonte é inesgotável. Então, com relação à criança, os tempos, as estações vão mudando de acordo, né? De acordo à coordenação do céu, de acordo à coordenação de Deus. Com relação ao ser humano, é a mesma coisa. As crianças que eu tratei lá
há 30 anos atrás são adultos hoje, pais e mães de família. E os filhos deles têm os mesmos comportamentos que eles? Não. Então, o que eu já fiz? Eu já procurei, já me formei, eu sou pós-graduada em psicopedagogia. Então, a minha área de interesse sempre foi em como a criança aprende, em como o cérebro da criança capta as informações. E a quantidade de informações que hoje uma criança ela traz com ela precisa ser o ponto de partida para qualquer ensinamento e instrução. Então, nós éramos como Bob Esponja, né? Nós absorvíamos tudo, né? Tudo que a professora trazia, não como Bob Esponja. Hoje as crianças ainda são como Bob Esponja, né? Elas absorvem a realidade onde elas estão inseridas. Mas cabe a nós, educador cristão. Já mudei um pouquinho a nomenclatura de tia para educador cristão. Já falei de pastorear o coração das crianças. Então, tudo isso já são instruções que a gente vem recebendo ao longo dessa trajetória, o que vai tornando o nosso trabalho a cada dia mais sério e de maior responsabilidade, tá? Então, o que a gente precisa? A gente precisa, como Jesus, acompanhar os tempos e as estações, os tempos e as mudanças. A criança há 30 anos atrás não é a criança de hoje. Qual é a realidade da criança que eu vou ensinar? A criança da periferia é uma criança, a criança da capital é outra criança, a criança da sede estadual é uma criança, a criança da comunidade é outra criança. Qual a diferença entre elas? O lugar onde ela está inserida. Eu preciso respeitar a cultura daquele lugar. Não aceitar a cultura do lugar, mas respeitar. E a partir desse conhecimento da realidade da criança, o Espírito Santo vai poder então usar a minha vida para alcançar aquela criança, porque a Bíblia é uma só. A verdade de Deus é uma só. Então, quem é a minha criança? Ela já trouxe um histórico. Sabe, eu aprendi isso na pedagogia. A gente ensina para o ensino fazer sentido para a criança, eu preciso saber o que ela já sabe. Eu preciso, antes de falar, aprender a ouvir. É a escuta ativa. É a escuta com intenção. Como a gente equipara uma sala de aula do Espírito Santo na igreja, é a igreja da criança. Na igreja da criança tem louvor para a criança. Na igreja da criança, a palavra ministrada é para a criança. Na igreja da criança, a busca do Espírito Santo é feita na mesma intenção que na igreja do adulto. E nós vamos aprendendo como? Aprendendo com o Espírito Santo. Hoje, quando eu reúno as tias, muitas pessoas perguntam, né? Qual é a inspiração? A direção é de Deus naquele lugar, naquela realidade. Se eu vou num culto de tias, que tem um monte de criança, então no meu culto de tias, as crianças podem fazer barulho. Mas antes de eu dar a elas lugar para fazer barulho, eu fiz um culto para as tias tão ungido que as crianças são atraídas a Jesus. As crianças querem estar no culto das tias porque elas também têm lugar ali. Então a minha fala tem sido: onde estão as crianças do culto? Lugar de criança é no altar. E uma das primeiras coisas que eu faço quando eu subo no altar, né, para ministrar, é trazer as crianças para o altar. Tem dias que o Espírito Santo dá a direção e a gente unge as crianças e as crianças vão ungir as tias. E é glorioso, ó. É glorioso ser tocado por uma criança, porque hoje, com a promessa do Espírito Santo para esse tempo, eles são canal inocente. Eles são um canal transbordante quando eles entendem da presença de Jesus e do Espírito Santo. Do mesmo jeito que o missionário que aceitou Jesus aos 6 anos, essa mesma unção continua. E hoje, até antes disso, né, crianças com 3, 4 anos, podem olhar por aí, os pais estão colocando na internet para contar, né, da glória de Deus a respeito da vida, do que a criança já é capaz, do que ela já traz como talento, né, e aptidão do Espírito Santo mesmo. Então, isso a gente tem feito. Da mesma forma como dar na igreja, né, as crianças voz e vez, uma pauta importante, né, de nós dizermos, a igreja precisa abrir o lugar para o conhecimento, tá? O lugar para o conhecimento científico, porque o conhecimento científico e o espiritual precisam caminhar juntos. A ciência ainda apresenta muitas limitações,
mas a ciência tem avançado como é promessa dos últimos tempos. Então, muitos me perguntam, né? Tia Ju, por que falar da igreja inclusiva? É jargão? É temática? Acho que eu vou até entrar no Instagram de novo, porque tem muita gente me perguntando isso. Posso entrar? Pode, claro. Será que sua imagem... Mas e a imagem da senhora não vai aparecer assim? Porque pra mim, eu não... Ainda? Tá, ainda tá. Eu acho que é... Deixa eu ver a carga do notebook. Ainda tá. É porque tá carregando o notebook. Aparece às vezes a sua imagem. Vamos descobrir se no Instagram vai acontecer igual? Vamos sim, vamos sim. Que acho que tem um monte de seguidora sua que deve ter ficado triste quando caiu. Não, mas a gente deve... Não, vamos fazer assim, ó. Tá 7%. O celular não vai deixar eu falar. Ele vai consumir a bateria muito rápido. Eu vou carregar o celular e daí eu entro com essa pauta. Mas o que eu queria dizer é que a igreja inclusiva é a igreja. Não existe igreja sem inclusão. Jesus é a maior prova de inclusão. Então, falar de inclusão não é um assunto próprio da tia Ju, nem da doutora Natália Rocha, que é a nossa TO, nem da Sandra Machado, nossa psicóloga, nem eu vou falhar nos nomes, porque nós temos uma equipe multidisciplinar. É isso que eu ia perguntar, se vocês têm uma equipe multidisciplinar. Quem é? Como? A gente fez inscrição? Não, o Espírito Santo foi trazendo. Amém, As Deus é lindo. lives da pandemia traziam a cada temática necessária o detentor daquele saber, daquele conhecimento. Então, alguém que estudou e procurou capacitação para nos orientar. O que a tia Ju fala hoje, eu sou uma miscelânea de todos os servos e servas que Deus tem trazido. Eu sou a voz que fala, por isso que eu falo, né? Tô aprendendo a ficar quietinha, a falar mais devagar. Eu tô assim, né? Só com todo temor e respeito ao Espírito Santo. Por isso, às vezes, eu demoro. Não, tô brincando, não é por isso que eu demoro, não. É porque a quantidade e o volume nesse tempo, né? Até para eu falar sobre isso, é algo que eu preciso trazer como ensinamento. Então, cada especialista na sua área traz o estudo aprofundado científico que